Se você chegou até este vídeo, existe um motivo maior agindo neste exato momento. O ano ainda não acabou, mas o tempo de virar a chave está acabando. Muita coisa que parecia perdida ainda pode se mover, e o que você faz nos próximos minutos pode decidir como este ciclo se encerra. Essa oração não funciona para curiosos. Ela não responde a quem entra e sai, a quem escuta com pressa ou deixa tocando sem atenção. Ela funciona para quem permanece, para quem escolhe ficar até o final, porque é nesse tempo de permanência que algo começa a se alinhar. Talvez você esteja cansado, talvez o dinheiro não veio como esperado, talvez portas ficaram fechadas por tempo demais. Ainda assim, não é o fim. Existe uma janela espiritual aberta agora, e quem atravessa essa janela não fecha o ano do mesmo jeito que entrou. Fique até o final. Não pule, não interrompa. Enquanto você ouve, algo será ativado, pensamentos se organizam, caminhos se ajustam, oportunidades começam a se aproximar. O que hoje parece travado começa a se mover. Essa oração foi guardada porque exige compromisso. Ela quebra ciclos, chama provisão e prepara você para terminar o ano em paz e dignidade. Respire fundo. Ajuste o coração. Fique comigo até o final. Antes de continuarmos, eu preciso que você entenda algo muito importante. Palavra tem poder. Aquilo que você declara, você autoriza. Aquilo que você verbaliza com fé, você coloca em movimento. Não é superstição, é alinhamento. Quando a mente concorda e a boca confirma, algo começa a se organizar no invisível. Durante todo este vídeo, nós vamos trabalhar intenção, foco e direção. Mas agora, neste momento, eu preciso da sua participação ativa. Não é apenas para ajudar o vídeo, é para marcar uma decisão espiritual. Quando você comenta com consciência, você está dizendo, eu assumo essa palavra para mim. Por isso, não escreva de qualquer jeito. Pare por alguns segundos. Respire. Sinta essa verdade entrando em você. Mesmo que hoje você não veja saída, mesmo que o dinheiro esteja curto, mesmo que o ano tenha sido difícil, declare o que você escolhe viver. Escreva agora nos comentários, exatamente assim, em letras maiúsculas se puder. Eu termino este ano melhor do que comecei. Enquanto você escreve, permita que essa frase se torne uma decisão interna. Você não está pedindo, você está alinhando. E quando você se alinha, as circunstâncias começam a responder. Depois de comentar, permaneça. Não saia do vídeo. O que vem a seguir aprofunda ainda mais esse movimento que você acabou de ativar. Talvez este ano não tenha sido como você imaginou. Você entrou nele com planos, expectativas, esperança, e ao longo do caminho, muitas coisas não aconteceram do jeito que você sonhou. O dinheiro pode ter apertado mais do que o esperado. Algumas portas demoraram a se abrir. Outras simplesmente não se abriram. E isso cansa. Cansa por dentro, cansa a mente, cansa o coração. Mas eu quero que você escute isso com atenção agora. Você não falhou. Nem tudo que demora é derrota, e nem tudo que aperta é castigo. Às vezes, é apenas um processo que ainda não terminou. E é por isso que essa mensagem é tão importante neste momento, porque o tempo ainda não acabou. O ano continua em movimento, e enquanto o ano não termina, a história ainda pode mudar. Existe uma pressão silenciosa que faz muita gente carregar culpa. Culpa por não ter conseguido mais, culpa por não ter chegado onde queria, culpa por olhar para o fim do ano e sentir que ficou devendo algo a si mesmo ou à família. Mas deixa eu te dizer algo com clareza. Culpa não produz solução. Vergonha não abre caminhos. Elas apenas paralisam. O céu não funciona como um relógio humano. O céu não se apressa, mas também não se atrasa. Mesmo quando você não vê, há movimento acontecendo. Conexões estão sendo preparadas, respostas estão sendo alinhadas, oportunidades estão se aproximando de formas que você ainda não consegue enxergar. O silêncio não é ausência, muitas vezes, é preparação. Você não precisa se punir por estar apertado agora. Estar passando por dificuldade não diminui o seu valor, não apaga a sua fé, não define quem você é.
Há pessoas que trabalharam duro este ano e ainda assim enfrentaram escassez. Isso não é fracasso, é sinal de que algo precisa ser destravado, não abandonado. Por isso, quando dizemos não termine assim, não é acusação, é convite. Convite para não fechar o ano carregando peso, medo ou frustração. Convite para entender que a última palavra ainda não foi dita. Enquanto você está aqui, ouvindo, respirando, acreditando um pouco mais, o céu continua em movimento. E quem permanece até o final, não termina do mesmo jeito que começou. Agora eu quero falar com você sobre algo que toca diretamente a sua vida prática: dinheiro. Não como número, não como valor específico, mas como movimento. Dinheiro é fluxo. É energia em circulação. E quando esse fluxo trava, não é só o bolso que sente, a mente pesa, o coração aperta, a esperança fica cansada. Talvez você seja uma dessas pessoas que trabalharam duro este ano. Acordou cedo, tentou fazer o certo, se esforçou, buscou alternativas. E mesmo assim, a prosperidade não acompanhou o esforço. Isso machuca. Porque dá a sensação de que nada anda, de que você está sempre correndo atrás e nunca alcançando. Mas escute com atenção, isso não significa incapacidade. Muitas vezes, significa bloqueio invisível. Existem travas que não aparecem no extrato bancário, mas se manifestam ali. São ciclos repetidos, portas que quase se abrem e se fecham, oportunidades que passam perto demais. Não é azar. Não é falta de mérito. É desalinhamento de fluxo. E o que está desalinhado pode ser realinhado. Quando o dinheiro não se move, é porque algo no caminho precisa ser ajustado. Às vezes é o ambiente. Às vezes é o tempo. Às vezes é algo que você não vê, mas que está ali, impedindo o avanço. A boa notícia é que bloqueios não são permanentes. Caminhos fechados não significam caminhos perdidos. Eles apenas aguardam a liberação certa. Há momentos em que o céu provoca uma reorganização silenciosa. Pessoas certas começam a se aproximar. Ideias adormecidas despertam. Situações que pareciam sem saída começam a ganhar alternativas. Não de forma barulhenta, mas de forma precisa. É assim que o movimento começa, primeiro no invisível, depois no visível. Essa oração trabalha exatamente nesse ponto. Ela não força, não atropela, não cria ilusão. Ela remove resistência. Ela destrava o que estava enterrado. Ela reposiciona você para que o fluxo volte a encontrar caminho. E quando o fluxo encontra caminho, o movimento acontece. Você pode não saber de onde virá. Pode não entender como vai se resolver. Mas algo muda quando o bloqueio cai. O peso diminui. A ansiedade baixa. A clareza aumenta. E, pouco a pouco, as portas começam a responder. Não estamos falando de promessas vazias. Estamos falando de alinhamento. De abertura. De provisão que chega no tempo certo. De movimento que volta a existir. Enquanto você ouve, permita-se acreditar que o que estava parado pode se mover. Porque quando o fluxo volta, a vida respira, e você também. Antes de continuarmos, eu faço um pedido simples e rápido. Se esta mensagem está falando com você, deixe o seu like agora e se inscreva no canal. Não é apenas um gesto para o vídeo, é um ato de concordância. Quando você curte e se inscreve, você diz: essa palavra me alcançou. Existem pessoas passando por noites difíceis, apertos silenciosos, preocupações que ninguém vê. Quando você interage, o vídeo alcança essas pessoas. Você se torna um canal de ajuda, mesmo sem saber quem vai receber. Aqui, cada oração é feita com propósito. Não é conteúdo vazio, é direção espiritual. Se inscrevendo, você garante que outras palavras como essa continuem chegando até você, no tempo certo. Faça isso agora, sem sair do clima. E permaneça. O que vem a seguir aprofunda ainda mais esse movimento que já começou. Agora, se você puder, faça silêncio por dentro. Não é sobre o ambiente ao redor, é sobre o coração. Acalme a respiração. Solte os ombros. Diminua a pressa.
Este não é um momento para repetir palavras, nem para provar nada a ninguém. Apenas permaneça. Deus que vê o oculto, que conhece o que ninguém mais percebe, que entende as necessidades antes mesmo que elas sejam colocadas em palavras. Nós nos colocamos agora diante da tua presença com reverência e verdade. Não viemos aqui por curiosidade. Viemos porque há um peso que precisa ser removido. Há um ciclo que precisa ser interrompido. Há caminhos que precisam ser alinhados. Tu conheces a história completa de quem ora agora. Conheces os esforços feitos em silêncio. As tentativas que não deram certo. As noites em que o pensamento não descansou por causa de preocupações financeiras. Nada te escapa. Nada passou despercebido. Por isso, neste momento, nós pedimos: remove toda a resistência invisível que tem impedido o fluxo da provisão. Quebra todo o ciclo de escassez que se repete sem explicação. Desfaz todo o nó que foi formado ao longo do tempo e que bloqueou o avanço. Que aquilo que foi travado seja destravado. Que aquilo que foi atrasado seja reorganizado. Que aquilo que parecia fora de alcance seja reposicionado no tempo certo. Deus de ordem, coloca ordem onde houve confusão. Deus de clareza, traz discernimento onde houve dúvida. Deus de provisão, abre caminhos onde só havia muros. Não pedimos excesso, pedimos equilíbrio. Não pedimos peso, pedimos movimento. Não pedimos ilusão, pedimos direção. Que toda energia de medo, ansiedade e preocupação excessiva com dinheiro seja dissipada agora. Que a mente seja aliviada do peso de tentar controlar tudo. Que o coração encontre descanso enquanto os caminhos se alinham. Que oportunidades corretas comecem a se aproximar. Que ideias úteis ganhem forma. Que decisões acertadas sejam tomadas com calma e clareza. Que conexões certas aconteçam sem esforço forçado. Onde houve portas fechadas repetidas vezes, que haja abertura. Onde houve frustração constante, que haja reposicionamento. Onde houve cansaço extremo, que haja renovação. Que o trabalho produza fruto. Que o esforço gere retorno. Que a semente lançada encontre terra fértil. Remove agora toda influência que suga energia e não gera resultado. Corta todo o ciclo de desgaste sem recompensa. Alinha o tempo, o ambiente e as pessoas para que o fluxo volte a acontecer de forma saudável. Que a provisão chegue com paz, não com culpa. Que o avanço venha com equilíbrio, não com ansiedade. Que o crescimento aconteça sem roubar o descanso. Que cada conta encontre solução. Que cada pendência encontre resposta. Que cada preocupação encontre direção. Nós declaramos que a escassez não define o futuro. Que o aperto não determina o desfecho. Que o silêncio não significa abandono. Deus fiel, estabelece agora um novo ritmo. Um ritmo de constância. Um ritmo de progresso. Um ritmo de segurança interior enquanto o exterior se ajusta. Que o medo de faltar seja substituído pela confiança. Que a pressa seja substituída pela sabedoria. Que o peso seja substituído pela esperança prática. Nós não pedimos para pular processos, mas pedimos para não ficar presos neles. Que tudo aquilo que precisa ser aprendido seja aprendido. E que aquilo que já cumpriu seu propósito seja liberado. Que o caminho financeiro se alinhe com a paz interior. Que o movimento externo acompanhe a estabilidade interna. Que o avanço não seja pesado, mas firme. Enquanto esta oração é ouvida, que algo se ajuste por dentro. Que algo se reposicione no invisível. Que algo comece a se mover de forma discreta, mas real. Nós confiamos que o que foi colocado diante de ti não retorna vazio. Confiamos que o alinhamento já começou. E permanecemos em paz, sabendo que o fluxo encontra caminho. Quando o coração encontra descanso. Agora, receba essas palavras com o coração aberto, sem ansiedade, sem cobrança, apenas com expectativa serena. Ainda há tempo. O ano não terminou, e existem movimentos que acontecem justamente quando tudo parece estar se fechando. É nesse ponto que o inesperado encontra espaço para agir.
Existem milagres que não fazem barulho. Eles não chegam anunciados, não pedem permissão, não seguem lógica humana. Eles simplesmente acontecem. E muitos deles se manifestam no fim, quando a mente já está cansada de esperar. Por isso, não desanime agora. Não baixe a guarda agora. Não conclua antes da hora. Antes que este ano acabe, algo vai se mover. Talvez não do jeito que você imaginou, mas do jeito que você precisa. Uma resposta que parecia distante se aproxima. Uma situação que estava parada encontra resolução. Um peso que você carregou por meses começa a se dissolver. E quando isso acontece, você percebe, não foi sorte, foi alinhamento. Há portas que só se abrem quando o tempo está maduro. Portas que não se abriram antes porque você ainda estava sendo preparado. E essas portas, quando se abrem, não exigem força excessiva. Elas se abrem com naturalidade, com fluidez, com paz. Antes do Natal, caminhos começam a responder. O que estava travado se ajusta. O que parecia impossível encontra uma brecha. Algumas respostas chegam de forma inesperada. Uma conversa que muda tudo. Uma ligação fora de hora. Uma oportunidade simples que resolve algo grande. Uma ajuda que aparece quando você já tinha feito as contas e não fechava. O inesperado não é desordem, é provisão chegando por outro caminho. Você pode não saber como vai acontecer, e isso é bom. Porque quando você não controla, você não limita. Existem soluções sendo organizadas sem que você perceba. Pessoas certas sendo posicionadas. Situações sendo alinhadas nos bastidores. O céu trabalha em silêncio, mas entrega no tempo certo. Antes que o ano termine, pendências começam a se resolver. Coisas que pareciam sem saída encontram encaminhamento. Decisões que estavam confusas ganham clareza. O peso diminui. A mente descansa. O coração volta a respirar com mais leveza. E você percebe que não estava esquecido, apenas estava em processo. Há quem vá terminar o ano com mais paz do que começou. Há quem vá terminar o ano com mais dignidade, mesmo tendo passado por apertos. Há quem vá olhar para trás e dizer, eu não imaginava, mas aconteceu. E é exatamente assim que muitos milagres se manifestam, sem explicação lógica, mas com efeito real. Antes do fim do ano, provisão encontra caminho. Não necessariamente em excesso, mas suficiente. Suficiente para trazer alívio. Suficiente para devolver esperança. Suficiente para mostrar que você não estava andando em vão. O pouco se multiplica quando chega no tempo certo. O suficiente se torna muito quando vem acompanhado de paz. Existem ciclos que se encerram agora. Ciclos de escassez emocional, de preocupação constante, de noites mal dormidas pensando em contas e responsabilidades. O encerramento de um ciclo não é barulhento, mas é libertador. Você sente quando acaba. Você percebe quando muda. Você descansa quando passa. Antes do Natal, algo será resolvido. Pode ser uma conta, uma pendência, um conflito, uma decisão que estava sendo adiada. E quando se resolve, abre espaço para o novo. O novo não entra onde tudo está ocupado de medo. O novo entra onde há espaço de confiança. Não subestime o poder do fim. Há coisas que só acontecem no último capítulo. Há respostas que só chegam quando você decide permanecer até o final. Há milagres que só se manifestam quando a fé já foi testada o suficiente para amadurecer. Você não precisa entender tudo agora. Precisa apenas não desistir agora. Não se fechar agora. Não concluir agora. O ano ainda respira. O tempo ainda se move. E enquanto ao movimento, há possibilidade. Há quem vá receber boas notícias. Há quem vá sentir um alívio inesperado. Há quem vá ver uma porta se abrir quando já tinha aceitado que ficaria fechada. Há quem vá viver algo simples, mas profundamente transformador. Porque milagre não é tamanho, é impacto. Antes que o ano termine, o que estava pesado se torna mais leve. O que estava confuso se organiza. O que estava distante se aproxima. E mesmo que nem tudo se resolva de uma vez, o sinal será claro,
O caminho está aberto. Você não vai fechar este ano do mesmo jeito que entrou. Você vai fechar com mais consciência, mais força interior e mais sinais de que o processo valeu a pena. O que vem não precisa ser anunciado para ser real. Basta acontecer. Permaneça em expectativa tranquila. Não force. Não corra. Confie no movimento. O ano ainda guarda respostas para você. E quando elas chegarem, você saberá, não foi atraso, foi preparação. E se você crê, é porque está pronto para receber. Agora, só quem toma posse, só quem aceita, só quem está preparado para essa provisão que está sendo liberada antes do Natal, faça isso sem hesitar. Comente agora, com fé e convicção. Eu tomo posse. Não é para todos. É para quem recebe. É para quem não quer terminar o ano do mesmo jeito. Agora, deixe essas palavras trazerem conforto ao seu coração. O fim do ano não precisa ser marcado por medo, aperto ou vergonha. Mesmo que hoje a situação ainda não esteja do jeito que você gostaria, o desfecho pode ser diferente. Há dignidade reservada para você neste encerramento de ciclo. Fim de ano fala de mesa. Fala de sentar, de compartilhar, de olhar ao redor e sentir que, apesar de tudo, há provisão. Talvez você tenha pensado que este ano terminaria em falta, mas escute com fé, não será assim. Haverá o suficiente. Haverá cuidado. Haverá o que colocar sobre a mesa. Não por excesso, mas por fidelidade do processo. O Natal carrega um significado profundo de esperança. Ele lembra que a provisão muitas vezes chega de forma simples, silenciosa, mas suficiente. Não é sobre luxo, é sobre paz. Paz para descansar a mente. Paz para desacelerar os pensamentos. Paz para não passar a noite fazendo contas na cabeça. Mesmo que hoje você esteja cansado, mesmo que o coração esteja apertado, o descanso está se aproximando. Um descanso que não depende de tudo estar resolvido, mas de saber que algo está sendo cuidado. O peso diminui quando a confiança aumenta. Haverá momentos de alívio. Momentos de gratidão. Momentos em que você vai perceber que não caminhou em vão. Que o esforço não foi perdido. Que a provisão chegou no tempo certo para preservar sua dignidade. Este fim de ano não será marcado pela falta, mas pela consciência de que você foi sustentado. Que houve cuidado mesmo nos dias difíceis. Que você não foi esquecido. O Natal não precisa ser perfeito para ser verdadeiro. Ele precisa ser suficiente. E o suficiente, quando vem acompanhado de paz, se torna abundância. Receba essa esperança. Receba esse conforto. A provisão chegando para fechar este ano em paz. Agora, entramos no momento de selamento. Permaneça em silêncio interior. Não se preocupe. Não antecipe. Descanse. Deus de cuidado e fidelidade. Nós selamos agora tudo que foi liberado ao longo desta oração. Selamos com paz, selamos com confiança, selamos com entrega. Que toda a área financeira seja guardada e alinhada. Que não haja vazamentos, perdas desnecessárias ou desgaste inútil. Que o que chega permaneça. Que o que é administrado gere estabilidade. Que o que foi plantado produza no tempo certo. Selamos o caminho do sustento com ordem e direção. Que nenhuma confusão roube a provisão. Que nenhuma ansiedade atrapalhe o fluxo. Que nenhuma distração desvie o propósito. Agora, nós pedimos proteção emocional. Protege a mente do excesso de preocupação. Protege o coração do medo constante. Protege os pensamentos daquilo que não pode ser resolvido hoje. Que a ansiedade seja desacelerada. Que a pressa seja interrompida. Que a inquietação dê lugar ao descanso. Não permita que essa pessoa carregue sozinha o peso do amanhã. Ensina a confiar no processo. Ensina a esperar sem sofrer. Ensina a descansar mesmo antes da resposta completa chegar. Acelera, Deus, tudo aquilo que estava travado. Não de forma confusa, mas de forma organizada. Que o que estava atrasado encontre fluidez. Que o que estava enterrado encontre passagem.
Que o que parecia parado comece a se mover de maneira clara. Que respostas cheguem. Que decisões se esclareçam. Que soluções se aproximem sem esforço excessivo. Agora, diz ao coração de quem ora, não se preocupe. Não carregue o que não está em suas mãos. Não tente controlar o que já está sendo cuidado. Deus está no controle. Mesmo quando você não vê, Ele vê. Mesmo quando você não entende, Ele entende. Mesmo quando você descansa, Ele trabalha. Há milagre caminhando na sua direção. Não corre. Não se perde. Não erra o endereço. Está a caminho da sua casa. E no tempo certo, vai bater à sua porta. Você não precisa forçar a chegada. Não precisa viver em alerta constante. Não precisa sacrificar sua paz para merecer resposta. Confie. O processo está em andamento. O cuidado já foi liberado. O alinhamento já começou. Selamos agora este tempo com paz profunda. Paz para dormir. Paz para respirar. Paz para viver o hoje sem medo do amanhã. Que a confiança substitua a preocupação. Que a fé silenciosa substitua a ansiedade. Que a certeza interior substitua o desespero. Tudo que foi entregue está guardado. Tudo que foi pedido está em movimento. Tudo que foi alinhado está protegido. Descanse. Deus está no controle. E aquilo que está a caminho chegará no tempo certo, trazendo confirmação, provisão e paz. Se você chegou até aqui, receba o meu agradecimento sincero. Permanecer nesta oração não foi acaso, foi decisão. E quem decide permanecer, sai diferente. Que essa palavra encontre lugar no seu coração e continue agindo mesmo depois que o vídeo terminar. Se esta oração falou com você, se inscreva agora no canal. Aqui não é apenas um vídeo isolado. Aqui existe continuidade, cuidado e direção. Todos os dias há uma oração nova, preparada para fortalecer, alinhar e trazer paz. Ao se inscrever, você garante que essas palavras continuem chegando até você. Deixe também o seu like. Esse simples gesto ajuda esta oração a alcançar outras pessoas que estão precisando exatamente do que você acabou de ouvir. E se puder, compartilhe. Às vezes, você é a resposta que alguém está esperando. Agora, guarde esta instrução com atenção. Volte e ouça esta oração por 7 dias seguidos. Não é superstição. É disciplina espiritual. Disciplina cria constância. Constância gera alinhamento. E alinhamento abre caminho para o que está em movimento se manifestar. Se sentir no coração, compartilhe com 7 pessoas. Não pelo número, mas pelo propósito. Quando você se torna canal, o fluxo não para em você. Agradeça. Respire. Descanse. O que foi alinhado continua sendo cuidado. E nunca se esqueça. Você não vai terminar o ano assim. Você vai terminar melhor do que começou.